Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não preciso falar da alegria que é estar aqui com os irmãos, me sinto em casa aqui. Rever os irmãos é motivo de muita alegria ao meu coração. A pena que a família não pôde vir, eu vim a Boa Vista para servir ali no acampamento dos adolescentes da segunda igreja. E o reverendo Marcos não fez o convite, né? Ele fez a convocação para que nós estivéssemos aqui, servindo ao Senhor por meio da exposição da palavra. E não é sem alegria que nós estamos aqui. Para isso, meus irmãos, eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Farei a leitura do verso 11 até o verso de número 15. Será a porção que nós veremos hoje com a graça do nosso bom Deus. Colossenses capítulo 2, verso 11 até o verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus, nosso maravilhoso Pai, Deus eterno e Deus soberano, nós te rogamos que fale conosco agora, que o Senhor use teus servos, Senhor Deus, para que tudo o que for dito aqui, Senhor, esteja de acordo com a tua vontade prescrita, de acordo com a tua palavra, Senhor. Nos encoraje, nos exorte, nos console, por meio do teu Santo Espírito, Senhor, que fala conosco por meio da palavra. E é no nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém. Meus queridos, certo pastor, ao comentar essa porção das Escrituras, ele lembra uma história, e talvez seja uma daquelas histórias que se perdem e não tem mais nome os personagens. E essa história diz que, certa vez, havia um pastor que, preocupado com o estabelecimento de uma reputação tanto quanto duvidosa, nas proximidades de uma escola cristã, ao qual ele era capelão, ele vai lá, contesta, pergunta, e o caso, não sendo resolvido, vai parar na justiça. E o advogado de defesa daquele estabelecimento, de reputação duvidosa, tenta constranger aquele ministro do Evangelho. E ele diz: não é verdade que o senhor é pastor? Perguntou o advogado. E o pastor não é alguém que cuida das suas ovelhas? O pastor concordou com a definição. Sendo assim, continuou o advogado, por que o senhor não está cuidando das suas ovelhas? E o pastor respondeu: porque hoje eu estou lutando contra lobos. Respondeu aquele homem sem hesitar. E certamente foi uma excelente resposta. Sabendo que haviam inimigos na igreja ali em Colossos, Paulo escreve àqueles irmãos, preocupado, oferecendo àqueles irmãos certamente um consolo e encorajamento baseados na sã doutrina. E eu sei que, pela graça de Deus, essa igreja tem sido bem instruída. Pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas nós não estamos isentos de, no dia a dia, por onde andamos, sermos, por vezes, atacados com falsos ensinos. E alguns dos irmãos, por vezes, se perguntam: as nossas crianças, nós devemos estar, inclusive, atentos a isso. E era o mesmo contexto que existia ali em Colossos. O apóstolo Paulo escreve àquela igreja, depois que Epáfras, o pastor da igreja de Colossos, vai até ele. Paulo está preso em Roma, ele relata os problemas que haviam na igreja e pede ajuda, pede pastoreio. E Paulo pastoreia, e não somente isso, envia uma epístola. Essa epístola que nós temos acesso foi a epístola escrita pelo apóstolo Paulo àquela igreja.
E Paulo não somente fala das suas preocupações, ele também fala das alegrias ao ouvir pela boca de Epáfras de como aqueles irmãos têm se portado. Se nós voltarmos um pouquinho aí no capítulo 1, nós veremos, verso de número 2, ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colosso. Ou seja, Paulo reconhece que aqueles irmãos são santos, eles são separados da parte de Deus, e são fiéis, eles perseveram na doutrina dos apóstolos, naquelas instruções que foram passadas pelo próprio Cristo. E no verso 3 ele continua dizendo, ainda no capítulo 1, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ou seja, o apóstolo Paulo reconhece que aqueles irmãos tinham frutos de uma verdadeira conversão, de que aquela igreja era uma igreja genuína, uma igreja que nasceu certamente segundo a vontade do Senhor. Mas havia no meio daquela igreja heresias, haviam falsos mestres, e talvez alguns já estejam familiarizados com alguns termos, que traziam ideias de que haviam conhecimentos ocultos, de que era preciso chegar a estes conhecimentos especiais, que foram dados somente a alguns, de forma diferenciada. É o que alguns chamam de gnosticismo. E, na verdade, ali em Colossos havia uma grande mistura. Haviam judeus, haviam gregos, haviam povos de outras partes do mundo, ali da época conhecido. E quando há uma mistura, em certo sentido, é bom. Uma igreja, por si só, ela tem vários pensamentos diferentes, todos à luz da palavra, é claro. Pessoas vindas de várias regiões do país, de várias nacionalidades. Isso em si não é um problema. O problema é que, por vezes, nós queremos levar as nossas ideias estranhas. Era o que acontecia em Colossos. O outro ponto errado, uma heresia que existia ali, era que estes homens diziam que esse conhecimento ele era adquirido por meio de anjos, porque eles faziam uma separação. Eles diziam que o espiritual, de fato, é o que importa, e o nosso corpo, aquilo que é material, é sem importância. Eles faziam essa separação, quando na verdade as Escrituras nos dizem que o nosso corpo é santo, porque foi feito pelo próprio Deus, tanto que o nosso corpo ressuscitará. Nós veremos isso um pouco mais à frente. Mas aqueles irmãos diziam, ou aqueles que se diziam irmãos melhor, que não, o corpo não é tão importante, o que importa de fato é o espírito. Por isso que nós temos que procurar esse acesso a Deus por meio de seres espirituais, anjos. E eles colocavam Cristo de lado. É como se eles fizessem um cristianismo sem Cristo no centro. Parece um tanto quanto contraditório, mas era exatamente isso. Um cristianismo sem Cristo no centro. Eles colocavam Cristo como insuficiente. Eles diziam que Cristo, ou então, Cristo não tinha um corpo. Já que ele era santo, ele não podia ter um corpo, porque se o corpo é algo mau, e alguns duvidavam de que Cristo de fato assumiu a forma humana, de que Deus encarnou, de que ele tinha um corpo e uma alma, assim, era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E esses eram os problemas que surgiam ali na igreja. Se nós voltarmos para o texto, Colossenses capítulo 2, verso 11, nós veremos que nos versos anteriores aqui, Paulo já havia advertido aqueles irmãos. Veja o verso 8, alguns versos anteriores ao que nós lemos, do capítulo 2. Ele já havia dito para aqueles irmãos terem cuidado que ninguém venha vos enredar, vos enganar, com falsas filosofias, com tradições humanas, ou seja, essas coisas que eram, em certo sentido, contrárias às Escrituras. A filosofia tem a sua importância, sim, mas ela deve estar subordinada às Escrituras. E não era isso que acontecia. Então Paulo alerta aqueles irmãos para que eles tenham cuidado quanto a isso. Porque em Cristo eles já estavam aperfeiçoados, ou seja, em Cristo eles já estavam unidos, já haviam sido perdoados, era o perfeito conhecimento Cristo. Nós podemos ver isso nos versos mais à frente, ainda no capítulo 2, verso 9, ele diz: portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nele também estás aperfeiçoado. Ou seja, em Cristo nós já somos perfeitos, não porque nós somos pessoas extremamente boas ou pessoas boas por nós mesmos, mas porque Cristo é perfeito. E uma vez que nós estamos unidos a Ele, nós já estamos aperfeiçoados. Porque nele, verso 9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a palavra habitar aqui dá a ideia não de uma morada temporária, ou uma temporada, ou um fim de semana, mas é uma habitação permanente. Essa palavra no grego tem esse sentido.
Ou seja, de que Jesus Cristo, Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele possui as duas naturezas. E nós não podemos compreender, mas nós cremos nisso. De que o Deus Todo-Poderoso encarnou. E nós bem sabemos para que Ele fez isso, com qual propósito Ele fez isso. E assim nós chegamos no texto que queremos expor, o que irei expor esta noite. E geralmente nós damos um título ao sermão e nós fazemos algumas divisões. Mas hoje eu gostaria de ver verso a verso, de modo que as divisões são os próprios versos. Veremos verso a verso, palavra, quase que palavra a palavra desta passagem, com o seguinte título: A morte da nossa morte na morte de Cristo. Eu tomo por empréstimo um título de um sermão ou de um livro do John Owen, que ele diz exatamente isso, talvez em outras palavras, mas com o mesmo sentido: a morte da nossa morte na morte de Cristo, dando a ideia de que a morte de Cristo mata a nossa morte, e nós veremos o porquê disso ao longo deste sermão. A morte da nossa morte na morte de Cristo. Diante da união que os crentes têm com Cristo, Paulo afirma no verso de número 11, voltem os seus olhos para o texto, verso 11. Ele diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que Paulo está afirmando aqui é que os crentes em Colossos também foram circuncidados. E vale destacar que ali na cidade de Colossos, na igreja, haviam judaizantes. Estes homens judaizantes, que supostamente haviam se convertido ao cristianismo, eles diziam que era necessário ainda guardar alguns aspectos da lei, como a circuncisão, a dieta de alguns alimentos. Então aqueles gentios, aqueles gregos que haviam se convertido, povos que não eram naturalmente judeus, que não haviam sido circuncidados, se converteram ao cristianismo. E de fato Cristo é quem salva, mas é necessário circuncidar. Isso era um grande problema, e Paulo está combatendo isso, deixando bem claro que a obra de Cristo ela é perfeita. Ele diz: nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos. E Paulo está dizendo aqui que aqueles irmãos foram circuncidados, mas essa circuncisão não foi por meio das nossas mãos ou de mãos humanas. E como assim, não por meio de mãos? Para entendermos isso, nós precisamos voltar os nossos olhos lá para a instituição da circuncisão. Não precisam abrir, aqueles que querem tomar nota. Gênesis 17, 23, diz: tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. É exatamente Deus quem ordena a circuncisão. Deus quem estabelece a circuncisão. Isso era uma marca. Deus, inclusive, o texto nos diz de Gênesis que ele iria matar Moisés, a sua família, porque ele não havia circuncidado o seu filho. Então Deus estabelece a lei, Deus estabelece a circuncisão, mas não é a circuncisão por si que salva. Não foi dessa maneira que os colossenses foram circuncidados, e nem como nós somos hoje circuncidados. O texto continua para que nós possamos entender. Vejam, ele diz, verso 11: nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E veja, aqui ele está fazendo um paralelo. Por um lado ele diz: olha, vocês foram circuncidados, ok, mas essa circuncisão não foi por intermédio de mãos humanas. E a circuncisão instituída por Cristo, por Deus, Cristo sendo Deus eterno, pegava o menino no 8º dia e cortava a pelezinha do prepúcio. Era tirado, ali havia sangue, apontando para aquele que sangraria em nosso lugar. Os meninos no 8º dia, e aqueles que se convertiam ao judaísmo, à igreja do Antigo Testamento, eles precisavam ser circuncidados também. Mas essa circuncisão que acontece conosco, ela não é feita por mãos. E basta que nós nos lembremos de que Deus fala na sua palavra a Davi de que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele estabelece que o povo construísse um templo, na verdade, tabernáculo.
Mas o fato é que não é pela força do nosso braço. Deus nos ordena, mas isso são simplesmente apontamentos, não de forma simplória, não de forma irrelevante ou a ser ignorada, mas as coisas são muito mais profundas do que isso. E o que significa esse despojamento do corpo da carne? Em uma outra versão, e aqui fica uma dica, às vezes quando um texto é um tanto complicado, nós temos que olhar outras passagens para que nós possamos compreender algumas passagens mais difíceis, mas uma dica também é ver algumas versões que talvez tenham uma linguagem mais simples, tomando cuidado, é claro. E na nova tradução da linguagem de hoje diz: pela qual somos libertos do poder da natureza pecadora. A palavra despojamento aqui traz a ideia de despir, de tirar, assim como a carne do prepúcio era removida do homem. Da mesma forma, o pecado foi removido de nós. Nós somos libertos do poder do pecado. Meus irmãos, nós já fomos libertos do poder do pecado e da culpa do pecado. É bem verdade que da presença do pecado, como nós oramos, inclusive, ainda não. Nós cantamos, inclusive, isso, né? Fomos livres da culpa do pecado, do poder do pecado, mas da presença do pecado seremos. Mas sabe por que nós continuamos pecando? A resposta é muito simples, porque a gente quer. Porque Deus nos habilita, por meio do seu Santo Espírito, que regenera os nossos corações. E a circuncisão é exatamente isso, é uma regeneração de coração, é a transformação do nosso homem interior. E nós pecamos porque nós queremos, essa que é a verdade. Porque nós somos habilitados a obedecer. E nós devemos obedecer. É bem verdade que nós não conseguiremos obedecer de forma perfeita, mas podemos obedecer sim substancialmente, seguindo o nosso Senhor, lutando contra os nossos pecados, clamando ao Senhor que Ele nos santifique. Nós podemos obedecer porque Deus já nos mudou o coração e agora nós somos habilitados a isso. Essa libertação do poder do pecado é a circuncisão por meio de Cristo. Nós precisamos nascer de novo, precisamos ter os nossos corações transformados. Alguns erradamente dizem, né? Ao olhar o Antigo Testamento e olhar o Novo, dizem, antigamente era por meio da lei, hoje é pela graça tão somente. Será que é exatamente isso? Será que os nossos irmãos do passado, eles foram salvos simplesmente porque foram circuncidados? E agora no Novo Testamento basta nós crermos e a graça vem nesse sentido quase que poético, sem importância. Não, nós não precisamos obedecer porque Deus é misericordioso, Deus é bom. No Antigo Testamento Ele era mau. A palavra nos aponta uma outra coisa. Quando nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio 36, o Senhor Deus diz a respeito da circuncisão: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Em Jeremias 4,4 diz: circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa das malícias das vossas obras. Deus sempre chamou o povo uma circuncisão não somente exterior, mas interior, de coração. Sempre foi assim. A circuncisão, aqueles aspectos externos, por si só não salvavam. O que salvaram os nossos irmãos no Antigo Testamento é Cristo. É em Cristo, na esperança de que Cristo viria, de que o Rei prometido viria, que eles são salvos. E a mesma coisa conosco. Nós devemos vir ao culto, sim, participar, servir, mas nós podemos muitas vezes estar aqui e nunca termos nascido de novo. E se por acaso há alguém aqui nesta noite que não nasceu de novo, se preocupe com isso, que isso incomode o seu coração, porque não seguir a Cristo incorre em uma condenação eterna. Isso é algo terrível, não é algo para se brincar. Eu sei que as mães, os pais, os irmãos choram muitas vezes pelos seus filhos que talvez estejam distantes. E continue a chorar diante do Senhor, porque é Cristo quem de fato regenera os nossos corações. Nunca foi da vontade de Deus uma circuncisão apenas externa, mas uma circuncisão interna. E veja bem, a verdadeira circuncisão é a regeneração dos nossos corações maus, do nosso coração mau e pecador. A verdadeira circuncisão é a regeneração do coração mau do homem.
É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso do número 11. Da mesma forma como Deus exigia que o seu povo fosse circuncidado, como marca da sua aliança, no Novo Testamento ele também exige de nós, estabelecendo uma marca menos sangrenta, eu diria até mais ampla. No Antigo Testamento somente o homem era circuncidado, agora todos são, homens e mulheres, por meio do batismo. Nossos filhos são discípulos, é por isso que nós os batizamos como parte da aliança, como parte do povo de Deus. Isso é uma marca, não somente para os meninos, mas também para as meninas. No Antigo Testamento, ao 8º dia as crianças eram circuncidadas, e aqueles que se convertiam ao judaísmo em idade adulta também eram circuncidados. E agora o contrário também é verdade. Aqueles que se convertem na vida adulta são batizados, mas as nossas crianças também devem ser. Nós entendemos que a circuncisão do Novo Testamento é o batismo, é a marca visível do povo de Deus. E o texto continua, verso de número 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa união mística, esse relacionamento íntimo que nós temos com Deus, nós somos parte do seu povo, nós somos o seu corpo, ela nos garante que nós morremos com ele. A morte de Cristo foi a nossa morte também. E da mesma forma nós também ressuscitamos com ele. E o batismo representa exatamente isso, a nossa morte. Olhe para o texto, verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. O batismo é um testemunho para a igreja, para o mundo, de que nós morremos para este mundo. Já e ainda não, né? Nós morremos e um dia morreremos de fato. E um dia nós também ressuscitaremos, como nós veremos. Quando nós batizamos as nossas crianças, quando nós somos batizados, nós testemunhamos para o mundo de que nós morremos. Mas não só permanecemos mortos, olhem para o texto, igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Assim como nós morremos para o mundo, para o pecado, em Cristo, nós de igual modo ressuscitamos. Nós estamos intimamente ligados com o Senhor, de modo que a sua morte é a nossa morte, e a sua ressurreição é a nossa ressurreição. Nós não estamos mortos, antes nós estamos vivos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Abram comigo em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para o pecado morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O texto é muito claro. Nós estamos tão intimamente ligados com Cristo, que nós morremos com ele e nós também ressuscitamos com ele. Voltando para Colossenses, capítulo 2. Agora o verso de número 13. O apóstolo Paulo diz ainda: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O estado de um ser humano, do homem, sem Cristo, é a morte. Não há um meio termo. Não há como ficarmos em cima do muro. Quando nós olhamos Colossenses, voltem uma página, verso de número 13, do capítulo 1, Colossenses 1:13. Nós vemos que o apóstolo Paulo, falando sobre essa libertação, ele diz: e ele nos libertou do império das trevas. Aqueles que não estão em Cristo estão no império das trevas. Assim como Deus libertou o povo do Egito, ele também nos liberta de um império de trevas.
E o império de trevas, ele é governado por um imperador que é Satanás. Então, se você não está em Cristo, você é um súdito de Satanás, não há meio termo. Ele nos liberta desse império de trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados para um reino maravilhoso, onde Cristo reina. Ele tem um controle sobre todas as coisas da nossa vida. Tudo o que acontece está sob o seu controle, por mais que nós não compreendamos. O Senhor tem controle sobre isso. E nós, como seus súditos, como seus amigos, como os seus irmãos, porque Cristo não se envergonha de ser chamado nosso irmão, podemos descansar, que Ele está cuidando de nós. Não há meio termo. Aqueles que não estão em Cristo, como o verso 13 diz, voltando para o capítulo 2, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, nós nos encontrávamos mortos, mas Cristo nos ressuscita, porque um morto não pode ir a um médico, um morto não pode procurar ajuda, é Deus que fala para nós, viva, e nós vivemos. Ele regenera os nossos corações sem que nós tenhamos feito nada. Ele nos tira do lamaçal de pecado e nos dá vida. Nós que estávamos mortos, caminhando a passos largos para o inferno, Ele nos resgata de lá com mão poderosa. Nós que estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne, Ele nos dá vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Essa vida só é possível porque Ele nos perdoou todos os nossos delitos. Ou seja, a forma como tivemos um novo nascimento foi por meio do perdão dos nossos pecados, porque Ele diz, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, ou seja, foram perdoados todos os nossos pecados, e assim Ele nos dá vida. Não é um delito que foi perdoado, não foram os delitos que nós cometemos antes de sermos crentes, são todos os delitos, passados, presentes e futuro. Deus não é pego de surpresa. Deus há de nos fazer perseverar até o fim, se de fato você nasceu de novo. Ele perdoou todos os nossos delitos. Nós podemos nos alegrar nisso, nós precisamos crer nisso. Diante das lutas que nós temos, diante das dificuldades, precisamos descansar na certeza de que Cristo Jesus, Deus, por meio do seu Filho bendito, perdoou todos os nossos delitos. E verso 14 continua, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constavam de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz. O apóstolo Paulo diz que havia um escrito de dívida, e escrito de dívida aqui é uma espécie de lista de acusações, que continham todos os nossos pecados, que o próprio devedor, no caso nós, não tínhamos como negar. Era uma nota escrita à mão, essa é a linguagem, essa é a palavra que é trazida aqui, no qual o devedor reconhecia, algo escrito à mão. É uma admissão de nossa dívida e de nossa culpa, a próprio punho. Há um certo comentarista que, ao analisar esse texto, ele diz que essa palavra era usada como um termo técnico para o reconhecimento escrito de um débito. Era como uma nota promissória, assinada pessoalmente pelo devedor. Eu preciso admitir para os irmãos que eu não tenho tanta familiaridade com notas promissórias, esses termos bancários. Mas eu lembro que na rua de casa, ali na década de 90, antes dos anos 2000, tinha um mercadinho. Seu Luiz, Dona Maria, ele tinha um caderninho assim, que ele anotava quando a gente pegava alguma coisa, né? E sempre a gente pegava para pagar depois. E aí quando a gente pegava arroz, feijão, alguma coisa, ele anotava o que a gente tinha pego, o valor do lado, e era necessário fazer uma rúbrica, né? Meus pais iam lá, pegavam e assinavam do lado, confirmando que eles tinham pego aquilo. E no final do mês, iam somar tudo, aí pagava e fazia uma nova lista, né? Naquele tempo era muito mais fácil, as pessoas cumpriam muito mais facilmente as suas palavras. Hoje é necessário contratos autenticados e tudo. Mas eu me lembro disso. E aquele caderninho simples, aquela assinatura, aquela rúbrica, era um atestado, uma confirmação
um documento que dizia, eu estou devendo. Mas o fato é que os nossos pecados são da mesma forma. Os nossos pecados são muitos. Nós temos uma dívida contra o Senhor, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. É a única forma de pagar os nossos pecados. Mas Deus anulou ou apagou as acusações, conforme nos vemos no verso 14. A palavra grega aqui, traduzida por removeu, significa apagar, anular, queimar ou inutilizar uma acusação ou dívida escrita. Certo comentarista, ao analisar esse texto, ele também diz que a palavra era usada para apagar uma experiência na memória, ou para cancelar um voto, ou ainda para anular uma lei, ou cancelar um débito. É uma linguagem, em certo sentido, jurídica aqui. Mas Deus anulou o documento de nossos pecados, Ele apagou o registro das nossas dívidas de forma tão completa, como se elas jamais tivessem existido. Deus não olha para nós que nascemos de novo, nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, não de acordo com os nossos pecados. Ele pesa a mão, isso é verdade, Ele nos disciplina, mas Ele olha para nós na pessoa do seu Filho bendito. E é tão somente na pessoa do Filho bendito de Deus, Cristo, que nós podemos cultuar a Ele, nós podemos orar a Ele, e firmes nisso, nós nos achegamos a Deus. Mas em Colossos não era assim. Alguns diziam que eram necessários seres angelicais, seres espirituais, revelações diferentes. Não é diferente do contexto que nós vemos no Brasil hoje. As pessoas ignoram a palavra de Deus e querem ter novos conhecimentos, novas verdades. Deus anulou o documento de nosso pecado. Ele apagou o registro de nossas dívidas completamente. Isso deve tranquilizar os nossos corações. E Paulo também tem aqui, como eu disse, uma linguagem jurídica. É como se nós estivéssemos no banco do réu, a escrita repleta de acusações está sendo lida e preparada, mas o juiz, que é Deus, inocenta o culpado, tendo satisfeito na morte de seu filho amado todas as exigências da lei. E como é que ele pagou a nossa dívida? Porque veja só, Deus não pode mentir. Se Deus prometeu a Adão e Eva que se eles comessem do fruto eles morreriam, eles vão ter que morrer. Ele não falou, Adão, você comeu, agora vou ter que mudar de ideia. Deus não é como nós, pais, né? Às vezes nós querendo que nossos filhos não façam certas coisas, a gente diz, olha, não mexe aí, senão eu vou te disciplinar. Aí o filho parece que vai, mexe. Ele quer nos colocar à prova, né? E a gente já balança. Se tu mexer de novo, a criança vai, mexe de novo. Se tu mexer pela 13ª vez, e a gente não cumpre aquilo que a gente faz, melhor que você não fale, não prometa. Cumpra aquilo que você faz, mas Deus não é assim. Deus matou toda a humanidade espiritualmente. Não há nada que nós possamos fazer para nos achegarmos a Deus. Isso é necessário que seja cumprido em alguém, e nós bem sabemos quem assumiu a nossa culpa. Verso 14, vou ler mais uma vez. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constavam de ordenanças, o qual não era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz. No mundo antigo, quando se cancelava uma lei, um decreto, uma prescrição, era necessário fixar, escrever em uma tábua, e fixar num local para que todos pudessem ver. Naquela época não havia diário oficial, né? Onde são publicados, quando sai um concurso, quando alguém é nomeado, exonerado, enfim. Não havia redes sociais, que eram coisas muito mecânicas. Então era feito, escrito uma tábua, um oficial vinha com um prego e apregoava em um lugar, para que as pessoas pudessem ver. E todo mundo que passava via aquilo. E assim, aqueles que por outrora eram prejudicados por aquelas leis, ou por aquelas dívidas, podiam se regozijar, sabendo que agora eles eram beneficiados. Letras escritas em uma tábua, pregoado em um local para que as pessoas pudessem ver. Era assim que, judicialmente, eram decretadas algumas coisas. A questão, meus irmãos, é que as nossas dívidas não foram escritas com tinta. O pagamento das nossas dívidas não foi escrito com tinta.
O pagamento das nossas dívidas foi com sangue. O pagamento das nossas dívidas não foi numa madeira, foi no corpo do nosso Senhor. Não foram palavras, foi o próprio Verbo encarnado. Não foram coisas apregoadas em um local para que as pessoas pudessem ver, foi o próprio Cristo apregoado no madeiro. E ali todos podiam ver publicamente o Rei da Glória, o Senhor, que os céus não podem conter, aquele que encarnou, exposto publicamente, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E todos podiam ver, ninguém pode nos acusar diante de Deus. Ninguém pode dizer que nós temos culpa, porque Cristo pagou os nossos pecados. Satanás não pode nos acusar, ele tenta nos acusar, mas ali publicamente, ele foi exposto. Veja o verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Assim Jesus Cristo venceu, ele expôs publicamente, para que ninguém pudesse acusar os seus filhos. Nós somos salvos, nós temos o perdão dos nossos pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos perdão. E se isso não é suficiente, se isso não basta para você ter uma vida transformada, nada mais basta. Nada mais basta. Se isso não é suficiente para você lutar contra o pecado, nada mais basta. É Cristo, morto, ressurreto, que regenera os nossos corações e nos transforma por meio da sua palavra. É Ele que é o nosso Senhor, Ele é suficiente. É Cristo Jesus que é suficiente. Meus irmãos, Satanás não tem interesse algum que vocês estejam seguros em Cristo. Ele não tem interesse algum que vocês tenham a certeza da salvação de vocês, da nossa salvação. Ele é quem nos acusa diante de Deus dos nossos pecados, mas Cristo também o venceu na cruz. Como diria Calvino ao comentar esta passagem, Cristo destruiu a acusação que nos era contrária ao cravá-la na cruz, para que Satanás, privado de suas armas, não pudesse mais nos condenar diante de Deus ou nos acusar. A cruz que parecia ser a ruína de Cristo foi o trono de sua vitória e o triunfo sobre todos os seus inimigos. Para o mundo isso é loucura. Nós queremos um homem que foi morto há 2000 anos. Para o mundo isso é loucura, é escândalo para os judeus, mas para nós é poder de Deus para a salvação. Nós nos alegramos nisso. E diante disso, nada pode nos separar do amor de Deus. Abram comigo mais uma vez em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Prestem bastante atenção. Sei que é um texto que os irmãos têm de cor, mas prestem bastante atenção, inclusive as crianças. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Creia nisso, porque isso é suficiente. Eu gostaria de encerrar, de fazer 3 aplicações aos nossos corações, ao seu coração, ao meu coração.
A primeira é: sabemos que a circuncisão não é exterior, mas no coração, como um novo nascimento. Eu pergunto mais uma vez: você já nasceu de novo? Você já teve o seu coração regenerado? Se hoje, no caminho para casa, ou amanhã, você não acordasse, para onde você iria passar a eternidade? Você iria estar com Deus ou no eterno sofrimento? Pense nisso. Isso é profundo, meus irmãos. Isso é terrível. Se você está seguro em Cristo, amém. Glória a Deus por isso. Mas se você não está em Cristo, se arrependa dos seus pecados enquanto ainda há tempo. Porque talvez amanhã, talvez ainda hoje, talvez daqui a poucas horas seja tarde demais. Se arrependa dos seus pecados. Hoje, mais uma vez, o Evangelho é pregado a você. Não por mim que falo, mas pela palavra, que é autoritativa para nós. Mais uma vez, o Evangelho é pregado para você. Não ignore tão grande salvação. E um segundo ponto: se você está certo de que Cristo é o teu Senhor e Salvador, e que Ele deu a vida, deu a sua vida, para que você tivesse vida, como está a tua luta contra o pecado? Ele te capacitou, Ele nos capacitou para vivermos uma vida santa. Você tem se santificado? Ou você vive uma vida adúltera? Uma vida cheia de mentira, de fofoca, de inveja, de ira, de amor ao dinheiro? Talvez isso demonstre que você nunca nasceu de novo, ou que você está muito distante daquele com quem você já andou. Se arrependa também, procure ajuda. Deus tem dado a você pastores. Nós temos aqui pastores, presbíteros, mulheres experientes. O aconselhamento bíblico, eu sei que essa igreja tem sido instruída nisso. É uma obrigação de toda a igreja. Lógico, aqueles que têm se preparado, pessoas maduras. Procure as irmãs, procure ajuda. Não pense que você vai conseguir vencer isso sozinho. Deus nos faz um corpo e nós precisamos caminhar juntos. Ah, mas eu tenho vergonha de expor os meus pecados. A vergonha não mata. Sabe o que mata? O pecado. O pecado mata, a vergonha não. A vergonha faz parte para que nós sejamos tratados. E uma vez tratados, como é maravilhoso, meus irmãos, ser cuidado pelo Senhor. Então, Deus lhe chamou. E você precisa, nesse processo, até que Ele te chame, até que Ele volte, se santificar, ter uma mudança de vida constante. Hoje, melhor que ontem, e pior do que amanhã, porque amanhã a gente deve estar melhor à luz da palavra de Deus. E por fim, meus irmãos, você talvez tenha constantemente a sua mente atacada pelas mentiras de Satanás. Talvez ele use inclusive pessoas diante de pecados que você cometeu, diante de erros talvez graves. Ele continue te acusando, golpeando a tua mente com mentiras. E eu estou falando aqui de pecados tratados, tá? Não estou falando de pecados não tratados. Você precisa tratar os seus pecados, procurar pastoreio. Estou falando de coisas que você já passou, que você já foi tratado, talvez de uma disciplina eclesiástica, eu não sei. Mas por vezes nos vem à mente, pessoas nos lembram. Satanás não tem interesse nenhum que nós estejamos seguros nisso. Mas lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, Cristo expôs publicamente naquela cruz, para que os nossos adversários pudessem ver, e ninguém pode nos acusar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? De modo que quando vier à tua mente a culpa, talvez uma tristeza, pregue ao seu próprio coração, diga ao seu coração: se cale, Cristo morreu por mim, esses pecados estão perdoados. Diga em alto e bom som: onde habitou o pecado, superabundou a graça. Fale ao seu coração, porque o nosso coração é mau. É por isso que nós temos que ler as Escrituras. É por isso que nós temos que nos alimentar dela, porque constantemente o nosso coração mau quer nos enganar. Satanás quer nos furtar a paz, porque ele nada mais pode fazer. Esteja seguro em Cristo. A graça de Cristo, preste bastante atenção, a graça de Cristo é maior que os teus pecados.
Em Cristo Jesus, nós não somente fomos perdoados, mas somos santificados por meio da sua graça. A graça de Cristo Jesus é maior do que os nossos pecados. Que isso seja acalento, meus irmãos, para os nossos corações. Que o Santo Espírito de Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, a tua graça, Senhor, é melhor que a vida. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o ser onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor é o ser mais poderoso que existe. O Senhor não tem início nem fim, mas o Senhor tem sido misericordioso conosco, apesar dos nossos muitos pecados. O Senhor nos perdoa as dívidas por meio do Teu Filho bendito. Nós te clamamos, ó Pai, nos santifica cada dia. Nos muda, Senhor Deus, à semelhança do Teu Filho bendito, para que nós possamos glorificar o Teu nome, nos alegrarmos no Senhor, para todos sempre. Ó Senhor Deus, transforma, Senhor Deus, os corações que estão distantes de Ti, corações talvez endurecidos, eu não sei, mas Tu sabes, porque Tu sondas e prescruta os nossos corações. Nos transforma, Senhor, nos transforma. Não nos permita, Senhor Deus, caminharmos segundo os nossos próprios entendimentos, mas nos guia, Senhor, por meio da Tua palavra. Cuida de nós, Senhor Deus, por meio da Tua igreja. Nos usa também, Senhor, como um instrumento para exortarmos, para consolarmos, para ajudar, para chorar, para sorrir com os nossos irmãos. Nós cremos, Senhor Deus, que em Cristo Jesus nós fomos perdoados. A morte de Cristo é a nossa vitória. Nós morremos com Ele, mas nós também ressuscitamos e nós aguardamos o Seu retorno, naquele maravilhoso dia em que o nosso Salvador, Teu Filho bendito, voltar. Não haverá mais choro nem lágrima. O pecado que tem nas mentes nos assedia não nos fará mais presente em nossas vidas e nós poderemos Te adorar de forma perfeita. Ah, como nós aguardamos esse dia, Senhor. Venha o Teu reino, Senhor, mas até lá nos sustenta. Sustenta a Tua igreja, Senhor, para louvor do Teu próprio nome. É em nome de Jesus que nós Te pedimos isso. Amém. Tu és bem-vindo aqui.